Às vezes você quer muito de Deus, mas nem disposto a dar fazer as pequenas renúncias para agradá-lo e acelerar o processo no caminho do seu destino. Pense nisso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Que sejam uma manhã incrível. Faz 3 reuniões que eu tenho feito uma reflexão. Na verdade, 2. A terceira é hoje. Feche os seus olhos. Veja como você deseja que esteja a sua vida após esses 52 dias. Agora veja como você vai finalizar o ano. Agora veja como vai estar a sua vida em 5 anos. E para concluir, quantos anos você terá em 10 anos? Com quantos anos você vai estar daqui a 10 anos? Pode abrir os seus olhos. Eu fiz essa reflexão essa semana. Por gentileza, pega aquele último versículo que eu trouxe para os homens ontem. Eu fiz essa reflexão essa semana. E essa reflexão, a semana que passou, desde quarta-feira. Tudo isso para chegar a uma conclusão bastante séria. Nada vai acontecer do nada. Nada vai mudar do nada. E eu pensei comigo assim, daqui 10 anos, eu terei 40 anos. Falei, é muito sério. Eu pensei comigo, daqui 10 anos, eu vou completar 63. 63, não jamais questionando quem já chegou a essa idade. Eu estou falando de tempo. Estou falando de sonhos. Eu estou falando de viver um propósito.
de fazer um planejamento. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Diga comigo, mas o Senhor determina os seus passos. Meu Deus, esse versículo gritou para mim. Esse versículo gritou para mim. Eu preciso fazer os meus planos para que Deus possa me conduzir nos meus passos. Para que Deus possa dirigir os meus passos. Para que Deus possa conduzir os meus passos. Senão será tempo perdido. O que a gente mais vê hoje são pessoas que estão frustradas. Porque a Bíblia deixou claro que tem um tempo para você fazer as coisas. Há um tempo determinado. E nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Então, os 52 dias são 52 dias, começa por restauração. Mas nem todo mundo está aqui para restaurar. Tem gente que está intensificando propósitos. É uma imersão, uma oportunidade de andar uma milha a mais, de colocar mais força naquilo que não tem colocado força, de restaurar e viver a plenitude. Agora, quais os ajustes que eu preciso fazer, quais as decisões que eu preciso tomar? Porque fazendo a mesma coisa, nós vamos terminar os 52 dias, vai estar tudo do mesmo jeito. E aí nós temos, agora já muito menos ainda estamos em 5 meses e alguns dias do final do ano. Em 5 meses, 6 meses, muitas coisas podem acontecer e acontecem. O Senhor não faz nada sem antes revelar o que Ele vai fazer. $52 dias é um tempo para ajustar, ajuste de rota, alinhamento, planejamento. Eu tenho uma meta para 52 dias, eu tenho uma meta para 6 meses, para determinar como eu vou entrar em 2027. Porque se eu encerrar 2026 do mesmo jeito, eu vou entrar em 2027 da mesma forma. Já começo o meu ano não muito bem. Só que 5 anos voa. 5 anos voa. Dez anos. Você vai estar com quanto tempo? Com quantos anos você vai estar? Em 10 anos. E como é que vai estar a sua vida? Você vai ter que aprender a dizer não para você. Você vai ter que aprender a dizer não para a sua carne. Você vai ter que aprender a dizer não para as suas emoções. Você vai ter que aprender a dizer não para as distrações, para aquilo que vai te desviar do propósito. Se você não sabe falar isso, então esquece. Está na hora de começar. Você vai ter que dizer não para determinados lugares, não para determinadas amizades, não para determinadas distrações. Porque, como eu estou falando desde o início do propósito, se ele não puder te desviar da rota, por força, ele vai te desviar por distração. Ele vai te desviar por distração. Você precisa se levantar espiritualmente, tem muita gente que tem um histórico de fracasso. De ano em ano, sobe e desce. Cada 3 anos, sobe e desce. Tem gente que é de 7 em 7 anos, sobe, depois desmorona. Porque é um histórico de oscilação. Há um histórico de oscilação, começando pela fé. Muitos não são continuistas.
não são continuistas, perseverantes, disciplinados. E a história fica se repetindo. Aquele mesmo mal que tentou destruir a sua vida lá atrás, a Bíblia diz que ele vai tentar novamente. Biblicamente, ele vai tentar de novo. Cada um de nós estamos numa fase da vida. Cada um de nós. E eu vou botar a luz nas trevas de alguns. Teve um momento na sua vida que você tinha que lutar o seu sonho. Muitos acharam que ia terminar sozinho. Muitos não sabiam se um dia teria um casamento, teria uma família e etc. Eu tenho uma pregação minha, que alguém mandou ela para mim, que eu nem me lembrava dela. Que eu chamei ela, nem me lembro o título que eu dei a ela, mas era mais ou menos assim: você prefere estar, cada um de nós estamos numa fase. A batalha das montanhas e a batalha dos vales. A batalha das montanhas e a batalha do deserto. A batalha do deserto é aquele tempo que você tem que lutar contra a escassez. A batalha do deserto é aquele tempo que você não come o que quer, não veste o que quer, não vai aonde quer, não tem o que quer. É a batalha do deserto. No tempo do deserto, Israel não comia o que queria, comia o maná, era a provisão. Tinha que se defender o tempo todo daqueles que atacavam eles na trajetória à terra prometida. Era falta de água, era falta de comida, era falta de segurança. A segurança estava 100% em Deus, mas Deus estava treinando eles. Aprender a confiar e depender do Senhor. Mas depois tinha a batalha das montanhas. Lembra de Josué? Dai-me a minha montanha? Agora é um outro processo. Já entrou na terra prometida. Agora são conquistas maiores. Não é mais falta de alimento, não é mais falta de água, não é mais falta, agora é um outro processo. Agora eles tinham sua terra, agora eles estavam num tempo de conquista, aumentando riqueza, construindo. Então, tem as batalhas do deserto, as batalhas do vale e as batalhas da montanha. Agora, teve gente que nunca chegou na batalha da montanha, porque já morreu no deserto. Já não romperam no deserto, não foram fiéis no deserto. Houve aquelas pessoas que um dia achou que não ia casar, casou. Então você lutou pelo seu casamento, agora está casado. Acabou a batalha? O desafio é manter esse casamento agora. O desafio é não deixar que o seu casamento seja destruído. Teve as pessoas que lutaram porque acharam que nunca prosperaria na vida. Nunca viveria determinadas coisas, conquistas, inclusive seus negócios. Hoje já conquistaram seus negócios. Agora a batalha é outra. A batalha é estabelecer. É continuar crescendo. É continuar evoluindo. Diga comigo, em seu coração, o homem planeja o seu caminho. Diga, mas o Senhor determina os seus passos. Ponto. Você pode fazer plano no coração, se Deus não conduzir seus passos, vai dar errado. O homem faz planos, o que prevalece é o propósito. E às vezes o homem sai querendo fazer seus próprios planos desalinhado do propósito. Não vai dar certo, gente. Não vai. Tem algumas coisas, eu tenho muita coisa para falar nessa reunião, mas vai na palavra inicial, por favor. Diga comigo, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não mude de lugar os antigos marcos ou limites que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Assim o Senhor diz, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos. Pergunte pelos caminhos antigos. O que quer dizer isso? Olha, não remova os limites antigos.
Não remova os limites antigos. O que te fez chegar aonde você chegou? O que foi bom na sua vida? O que eu fiz quando você intensificou, quando você me buscou? O que eu estabeleci como limite que você quer remover o limite que eu estabeleci? Não remova. Tem marcos que não podem ser removidos, tem marcos antigos que não podem ser removidos. Tem limites que a gente não pode ultrapassar. Pergunte pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. É uma escolha. Nós temos uma escolha. Coloquem sentinelas entre vocês. Diga comigo, coloquei sentinelas entre vocês. E disse, presta atenção ao som da trombeta. Eu coloquei sentinela. Sabe aquilo que às vezes você acha e fala assim, ai, de novo. Ai, para de falar. Ai, eu não quero nem ouvir. Não tem problema, mas é o sentinela te avisando. É o sentinela te avisando, não tem problema. Você pode não querer ouvir. Mas o sentinela vai estar avisando. E começa por mim como um sentinela. Eu já falei para vocês, vocês pensam que eu não conheço quase todos vocês. Eu sei quando algo vai dar errado. E também sei quando algo vai dar certo. Que Deus fala comigo. Mas eu sei quando algo vai dar errado. Às vezes vocês não entendem, né? Quando Deus coloca o anjo da igreja para falar com vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa obra aqui é minha ou é de Deus? O dia que eu sair daqui, Deus coloca outro instantaneamente. Instantaneamente. O dia que eu não estiver nessa posição, eu não estiver cumprindo com a minha função, não adianta você pensar, nem coloque isso dentro de você, como eu não coloco para mim. A igreja depende muito do bicho, depende nada de mim. Eu só sou instrumento. O dia que eu não estiver aqui, Deus levanta outro instantaneamente. Com mais graça, com mais unção, com mais favor, com mais poder, com mais autoridade. Eu aqui assumo minha posição e não vou passar minha posição para ninguém. E por isso eu não sou covarde. Eu não sou omisso. Eu falo o que precisa ser falado. Não tenho medo de falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Não prego o sermão encomendado para a igreja. Não prego. Mas quando o Espírito Santo fala, que ele vai fazer, eu falo. Quando ele faz uma advertência, eu falo. Porque nós temos, cada um de nós já temos nossos históricos. Nós já sabemos, nós já vivemos. E uma coisa que eu sempre alerto, tem gente que, exatamente eu disse, tem um tempo que vai, desmorona. Tem o tempo, daqui a pouco, desmorona. Tem gente que vive o que nós chamamos um tempo atrás, que a vida caminha em círculo, e não em ciclos. Círculo é você não sai do lugar. De tempos em tempos você está lá no mesmo lugar. De tempos em tempos você está passando pelos mesmos lugares. De tempos em tempos você está passando pelos mesmos problemas e não sai do lugar. É o mesmo deserto, é a mesma paisagem, é o mesmo comida, é o mesmo maná, é o mesmo de tempo. Nunca sai. Então eu quero viver de ciclos. Um ciclo novo. Um tempo novo. Promessas novas. E não viver em círculo, se iludindo, se intoxicando com coisas pequenas, coisas que não é nem garantia de vitória, daqui a pouco desaparece. Coloquei sentinela entre vocês e diz, presta atenção ao som da trombeta, a trombeta está soando, mas vocês disseram, não daremos atenção. A história só se repete. Eu ouço o que eu quero, descarto o que eu quero. Não gostei da palavra do bispo. Esquece, bispo não é dono de palavra nenhuma. Se ela não é minha, se ela é minha, ela não se cumpre. Se ela é de Deus, ela vai se cumprir. A palavra do bispo, se não for pelo Espírito, nenhuma vai se cumprir. Se for pelo Espírito, todas vão se cumprir. Todas.
De uma forma ou de outra elas vão. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouço, ó terra, trarei desgraça sobre este povo. O fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Eu preciso parar para ouvir o que Deus está falando. Fala, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Porque se a palavra não é o suficiente, nós já aprendemos que Deus muda as circunstâncias, não é? Sim ou não? Deus muda as circunstâncias quando a palavra não é o suficiente. De que serve o incenso trazido de Sabá, o cálamo aromático de uma terra distante? Os holocaustos não são aceitáveis nem agradam das suas ofertas. Assim diz o Senhor, estou colocando obstáculo diante deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Se o pai tropeça, o filho vai tropeçar. Então, eu preciso, vamos lá, vamos voltar à nossa reflexão. Eu dei curtíssimo prazo, eu dei para uma reflexão um pouco mais médio e um prazo um pouco mais longo. Agora, se eu quero que a minha vida esteja, ao término dos 52 dias, dos 52 dias para o final desse ano, para entrar em 2027, para que daqui 5 anos, porque a terra prometida não foi conquistada em 1 ano. Canaã não foi conquistada em 1 ano. Foi gradativamente. Conquista uma cidade, conquista outra, Deus foi dando aos poucos. Para a gente viver essa plenitude, cada ano uma nova conquista. É um processo. Quais as decisões que você precisa tomar? Quais os nãos que você precisa aprender a dizer, começando a você? Qual é o seu planejamento? Fazendo a mesma coisa, a gente já sabe no que vai dar. Você não vai mudar nem a você fazendo a mesma coisa. Nem coisas que você quer mudar com você. Inteligência, visualmente, a sua imagem, nem isso você vai mudar. Porque até para mudar isso, você precisa de um planejamento. Você vai ter que dizer não para muitas coisas, você vai ter que alinhar, você tem que parar para ouvir Deus falar. Não adianta você fazer plano se Deus não confirmar os seus passos. O que mais tem é gente frustrada e dizendo assim, eu cansei, Deus não me respondeu. Claro que não respondeu. A Bíblia já deixa claro, respondendo para nós, que quando o nosso projeto se trata só de nós, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Só para o seu deleite. Não vai. Eu só estou preocupado comigo, não estou preocupado, Senhor, o que o Senhor tem comigo? Com a minha casa, com a minha família, com a minha descendência. O que o Senhor tem com os meus negócios? O que o Senhor tem com as minhas empresas? O que o Senhor tem? Porque é um processo, ninguém vai chegar lá do dia para a noite. Diga comigo, a fé supera tudo. Olha, eu vou começar essa leitura. Filipenses 4:8. Eu tinha muita coisa para falar antes, mas não vou falar. Pensem, diga comigo, em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, diga tudo que é justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e tudo que houver alguma virtude e algo de louvor. Pense nisso. Tem uma coisa muito interessante. Gente, aonde começou o primeiro milagre de Jesus? Aonde? Por que num casamento? Por quê? Eu fico pensando, né? Porque ele resolveu inaugurar o ministério dele
transformando água em vinho numa festa de casamento. Para religioso, talvez, para muitos religiosos, talvez, e naquela época, com certeza, muita gente deve ter questionado isso, porque não seria muito mais impactante ele inaugurar o ministério dele ressuscitando Lázaro, curando a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, ressuscitando a filha de Jairo? Não seria muito melhor? Agora, tem uma mensagem nisso muito forte, né? Primeiro, Deus se importa com o bem-estar, Deus se importa ali. Deus estava trazendo o vinho, né, transformação de água em vinho, o vinho representa alegria. Então Deus resolve, acabou a alegria, naquela festa, naquele casamento. E o Senhor vem, inaugura o seu ministério, devolvendo a alegria a um casamento. Devolvendo a alegria aonde? Devolvendo a alegria aonde? Fazendo algo incrível. Por mais que a Bíblia nos ensina sobre processos, Deus atropela todos os processos na transformação de água em vinho. Porque tem algo incrível, nós já falamos sobre isso, ele pode transformar tudo e qualquer coisa de uma hora para outra, ele deixou claro isso. Ele ama processos, mas ele pode transformar de uma hora para outra. Porque esse milagre, ele é mais surpreendente, mais impactante do que o grosseiro que a gente olha, o superficial que a gente olha. Porque se for olhar do plantio, o cultivo, a fermentação, para produzir um bom vinho, levaria anos. Ele fez em segundos, mostrando que ele pode transformar qualquer situação. Diga comigo, Deus pode transformar qualquer situação. Foi ali que ele inaugurou. E mandando uma mensagem incrível. Grave isso. Ele pode transformar qualquer situação. Agora, lembre-se da palavra, né? Faça tudo que ele mandar. Para ele transformar, tem que fazer tudo que ele mandar. Isso não é uma coisa fácil. Isso não é algo simples. Então, vamos aqui para Gênesis. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Ele disse, diga comigo, não tenha medo, Abraão. Diga, pois eu serei o seu escudo. Vamos lá em voz alta, diga comigo, a sua recompensa será, o que está escrito? Abraão, porém, respondeu, ó soberano, de que adiantam todas as tuas bênçãos? Se eu nem mesmo tenho um filho, uma vez que não me destes filho, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse, não será o seu herdeiro. Você terá, diga comigo, seu próprio filho. Ele será o seu herdeiro. Olha que coisa interessante, olha quanto que a gente pode aprender com essa história de Abraão. Ele estava preocupado, ele viveu muitas coisas. Ele disse a Deus, né, do que me adianta todas essas bênçãos? Quer dizer, o Senhor me abençoou tanto, fez tantas coisas, mas o Senhor não me deste um filho. E dentro dele, é como se tivesse terminado ali. É como se a promessa, ela veio, Deus fez muitas coisas, repita isso comigo, Deus fez muitas coisas, mas não fez completo. Opa! Ele com medo, já aceitando o que não era para aceitar. É como, né, o Senhor não me deu filhos,
Senhor me abençoou tanto, mas o Senhor não me deu um marido. O Senhor me abençoou tanto, mas o Senhor não me deu aquela casa. O Senhor me abençoou tanto, mas não me deu aquilo que eu queria. Então, eu já me conformei em aceitar, não. O Senhor estava mostrando para ele que não era. Ele estava achando que ele tinha que aceitar menos. Aí o Senhor começa assim: não tenha medo, eu sou teu escudo. Diga comigo: muito grande será a sua recompensa. Será que não tem muita gente, inclusive o reflexo das atitudes é reflexo da fé que está dentro? Porque eu acho que eu já vivi, eu acho que Deus já fez, eu acho que... Então eu tenho que me conformar com aquilo que Ele não me respondeu ainda, então eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar menos, eu tenho que me conformar. Sabendo que quando Deus faz uma promessa, a promessa dEle, ela é plena, ela é completa. Eu preciso ver que resposta que eu estou dando. O Senhor vem e diz assim: em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu, conte as estrelas se for capaz. Este é o número de seus descendentes, os descendentes que você terá. Ele estava ali preso pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Porque pensamento gera sentimentos, que sentimentos geram ações. Diga: pensamento gera sentimentos, que geram ações. Eu sou fruto daquilo que eu estou pensando. Tem coisas que eu não faço porque realmente eu não acredito. Às vezes eu estou sem paz, sem alegria, porque é fruto do que eu tenho pensado. Eu tenho pensado demais no que eu não deveria pensar. Esse é o problema de muita gente, tem pensado demais naquilo que não deveria estar pensando. E os pensamentos têm gerado sentimentos, que os sentimentos têm movido as ações. Deus, é como se Deus estivesse libertando Abraão, porque ele estava lá, naquele lugar pequeno, pensamentos negativos, uma visão limitada, lá dentro da sua tenda, do seu mundinho, que essa tenda pode ser eu preso nos meus sentimentos, eu preso na minha sala, eu preso no meu quarto, eu preso no meu carro, eu preso e pensando, até agora o Senhor já fez muita coisa na minha vida, mas não fez. Então eu tenho que aceitar. Aí Deus vem, sai daí, olhe para isso. Que eu vejo Deus trabalhando isso com a gente, tirando a gente de uma realidade e trazendo para outra. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho para você. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu já tenho feito ao seu redor. Olha o que eu tenho feito na vida de pessoas ao seu redor. Olha, tudo que eu já fiz. Sai desse mundinho, olha para cima, rapaz. Amplia sua visão. Coloque diante dos seus olhos a coisa certa. Porque às vezes a gente, quando vai vivendo essa realidade, a nossa rotina, diga essa palavra, rotina, ela te arrebenta. Você começa a maquinar, remoer, ruminar com seus pensamentos, sentimentos. Aí, por que eu estou mal? Por que eu estou triste? Por que eu estou pensando em tanta coisa que eu não deveria estar pensando? Por quê? Aí eu me envolvo com aquilo que não edifica, começo a escutar conversas que eu não deveria, eu começo a escutar comentário que eu não deveria, aí eu começo a dar uma justificativa para isso, uma justificativa para aquilo, outra justificativa para aquilo outro, o porquê, inclusive o porquê que Deus está fazendo na vida dos outros, né? Por quê? Sai desse mundo. Enquanto ele enxergava as limitações, Deus enxergava a multiplicação. Assim será a sua descendente. Está vendo, filho? Está vendo?
Se você crê, assim será. Tanto que o texto lá em Romanos, não só Romanos como Hebreus, fala que ele creu, por isso foi-lhe imputado por justiça. Foi creditado como justiça, porque ele acreditou, ele creu. Grande será a sua recompensa. Enquanto ele pensava em perda, Deus falava de herança. Abraão creu no Senhor, diga comigo, e assim foi considerado justo. Ou seja, justificado ele foi. Está lá em Romanos. Então, o Senhor lhe disse: sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: ó soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? Ele teve a dúvida que você tem. Mas como é que eu sei que Deus tem isso comigo? Como é que eu sei que Deus vai fazer isso na minha vida? Como é que eu sei que Deus tem? Ele teve a mesma dúvida que eu e você. Como é que eu sei que o Senhor vai fazer isso de fato na minha vida? O Senhor respondeu: traga uma novilha, uma cabra, um carneiro com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado, as aves, porém, não cortou ao meio. Tem uma coisa muito interessante nesse texto. Tem algo muito interessante. Primeiro, quando Deus disse assim: eu sou o Deus que te tirou do Ur dos caldeus. Rapaz, eu estou trabalhando na tua vida, não é aqui em Harã onde você está, eu estou trabalhando na tua vida quando você estava lá. Eu estou te chamando desde quando você estava lá em Ur. Você está olhando agora, mas eu estou te chamando faz tempo. Eu já comecei a trabalhar na tua vida. Quer dizer, você sabe o que é Harã, né? Você lembra ou não? Sai de Ur dos caldeus para ir para onde? Para ir para Canaã. Aí o pai para em Harã e fica em Harã. Ficou todo mundo em Harã. Porque é aquilo que nós sempre falamos, né? Quando um líder para, todos param. Quando um líder segue, todos seguem. O pai parou lá, tanto é que o Senhor depois, ali na morte do pai, o Senhor falou: ó, levanta, sai dessa terra para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Mas ele tinha que sair de lá. Será que tem gente muito parada, ou saiu, quando Deus chamou, quando Deus começou a falar, você estava lá em Ur, só que você chegou até um ponto e parou em Harã, e está aí, né, querendo que a promessa se cumpra na sua vida, com você parado no mesmo lugar, que não é Harã, ruminando coisas, pensando o que não deveria estar pensando, com sentimentos que não deveria estar sentindo, parado na fé. Deus está te chamando para algo mais intenso. Você quer que Deus faça esse algo mais intenso, mas você não tem estrutura para suportar. Porque não é só ser abençoado, você vai ter que lutar para manter essa bênção, filho. Não tem gente que, como eu disse agora há pouco, que antes o desespero era para casar, achava que não ia casar, hoje casou, hoje tem outra guerra que você está enfrentando, manter esse casamento. Precisa de fé para manter esse casamento, precisa de fé para viver a palavra, precisa de fé para orar pela família, precisa de fé, está cobrindo a família de oração, buscando como nós estamos buscando, ungindo a família o tempo todo, para repreender setas, para repreender atuações malignas que vêm para roubar. O texto diz que quando Deus falou com ele, ele questionou, o Senhor falou: traga uma novilha, traga uma cabra, traga um carneiro, traga todos com 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Sabe o que significava isso? Repita a palavra comigo: sacrifício.
uns iam oferecer mais, outros iam oferecer menos, mas todos iam oferecer. Às vezes Deus nos pede grandes sacrifícios, às vezes Deus nos pede pequenos sacrifícios. E que nem todo mundo está disposto a entregar. E grave o que eu estou falando. O senhor está falando do que, bicho? Sacrifício, o senhor está falando do quê? Do quê? Entrega, renúncia. Entrega, renúncia. O que vem a ser essa entrega, cada um é a sua. A questão é, às vezes, ele vai pedir de nós aquilo que significa novilha, o boi. Às vezes ele vai pedir de nós o que significa rolinha. Pequenas renúncias, pequenos sacrifícios, que eu vou... Ah, não, eu não vou. Aqui havia grandes, médias e pequenos sacrifícios. Há um tempo que ele vai pedir coisas grandes. Há um tempo que ele vai te pedir pequenas coisas. E aí, o quanto somos capazes de entregar? O que você tem renunciado para servir ao Senhor e agradá-lo? O que você tem renunciado? Quais são as pequenas renúncias que você... Às vezes você quer muito de Deus, mas nem disposto a dar fazer as pequenas renúncias para agradá-lo e acelerar o processo no caminho do seu destino. Pense nisso. Às vezes, de tempos em tempos, Deus vai trabalhar conosco. E sabe uma coisa que tem aqui? Quando você lê esse texto, quando ele ofereceu essas ofertas ao Senhor, esses sacrifícios ao Senhor, o texto diz que aves de rapinas sobrevoava para tentar devorar o sacrifício. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer o quê? Sabe aquelas renúncias, aqueles votos que você faz com Deus, as entregas que você faz a Deus, e aí tem sempre uma ave de rapina querendo sobrevoar para poder tirar de você, roubar aquela sua entrega, roubar aquele sacrifício. É você que enxota. É você que enxota. Quantos votos você já fez a Deus? Quantas coisas você já se comprometeu com Deus? Deixa eu dar uma dica muito importante para você nunca mais esquecer. Quem já fez uma oração, um pedido a Deus, em algum momento da sua vida que você se esqueceu e mais tarde ele se cumpriu? Você fala assim, Deus, nossa, mas faz tanto tempo que eu orei por isso. E é como se você não estivesse esperando mais e ele respondeu. Levanta a mão, por favor. Sabe por quê? Porque ele não esquece. Só que ele não esquece dos votos que você fez também. Você pode esquecer, mas ele não esquece. O que você se comprometeu com ele, ele também não esquece. Quem esquece somos nós, Deus não se esquece. Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, se o Senhor me honrar, Senhor, se o Senhor me der, eu vou estar na tua casa, eu vou te servir, Senhor, eu vou fazer oferta de X, toda vez que o Senhor, que eu estiver na tua presença, que eu estiver na tua casa, Senhor, se o Senhor me der a família, minha família vai ser para servir o Senhor, se o Senhor me der esse negócio, Senhor, a minha vai ser para honrar o Senhor, 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 ele não esquece. Tem sacrifícios grandes, tem sacrifícios pequenos, mas o fato é que as aves de rapina estão sempre sobrevoando para poder tentar devorar. Nós precisamos enxotar. Não. Você não vai roubar. Você não vai roubar o meu sacrifício. Quem está entendendo, por favor? Isso é sério. Isso é muito sério.
E às vezes tem coisas que a gente quase não dá atenção, são pequenas atitudes, pequenas mudanças, que simboliza pequeno pombinho, rolinha, que Deus está esperando de nós. Deus observa tudo, os olhos dele estão por toda parte. Você sabe que tem um anjo que te acompanha, né? Sabe ou não? Sabe que tem um anjo que te acompanha o dia todo. Ele sabe. Eu vou falar uma coisa que eu disse há um tempo atrás, só para servir de ilustração, que eu já toquei nesse ponto, e há pouco tempo isso veio de novo até mim. Porque às vezes a gente quer fazer negociações ou quer dar justificativas a Deus que não tem justificativa. Por que eu falei para você que tem um anjo que te acompanha? O anjo sabe dos seus comportamentos, das suas atitudes, das suas prioridades. O anjo sabe os princípios que você está negociando, o que você está priorizando. Quando você diz que você é muito ocupado, Deus sabe se você é muito ocupado. Que você não tem tempo para fazer determinadas coisas, inclusive servi-lo, adorar, ter mais tempo com Ele. Ele sabe se você tem ou não tem. Há pouco tempo, eu falei para vocês de um cara, que ele chegou na igreja no fundo do poço. E Deus foi levantando ele, foi abençoando ele, foi prosperando ele. Mas esse é um lugar muito difícil de lidar. Quando você começa a viver coisas que você não vivia, não tem mais as dificuldades que você tinha, você começa a prosperar, crescer, conquistar. Parece que isso é seu, inato, você sempre teve. Não teve, não. É só a bênção do Senhor, a proteção sair, que tudo desanda. E ele se intoxicou, e ele tinha que viajar. Só que ele tinha tempo para chegar, para cultuar o Senhor, como ele fazia antes. E ele diz: eu fui tão louco, tão infantil, que às vezes eu começava a desacelerar o carro na rodovia. E reduzia a velocidade, para dizer assim: cheguei tarde, não deu tempo. Que burrice. Que burrice. Para quê? Para quê? Às vezes ele marcava compromissos depois, para dizer: eu tinha que atender. Eu tinha que atender. Eu tinha responsabilidades. Enfim, ele estava enganando a quem? A Deus ou a ele? E quando Deus tirou as mãos sobre ele, desandou. Por quê? Porque Deus não pode promover, abençoar uma pessoa que ele não é inteiro. Inteiro é alguém completo em Deus. Integridade é uma peça inteira. E Deus não pode levantar alguém que não esteja inteiro. Deus não pode fazer coisas que Ele gostaria de fazer. Você sabe que Abraão, tem uma história muito incrível aqui em Abraão. E nós vamos ler isso. Segue a leitura para mim. Quando Abraão errou, sabe o que ele teve que fazer? Ele errou por 2 vezes, ou mais. A primeira delas que ele errou, ele teve que voltar ao começo, um lugar que ele já tinha passado. E depois, quando ele se precipitou, e eu vou ler para você daqui a pouco, ele atrasou a bênção dele de 10 anos para 23, ou 25. Ele atrasou. Porque quando ele se precipitou e não ficou com a promessa, e ele se precipitou, Deus se silenciou e não falou com ele pelos próximos 13 a 15 anos. Aí ele já não ouvia Deus, porque ele não ficou com a promessa. Ele aceitou uma proposta e abriu mão do propósito. Diga comigo: aceitar uma proposta e abrir mão do propósito. Não negocie. Não, com Deus não tem negociação. Ele é a nossa fonte. Tudo se sustenta nele.
uma vida plena só nele, proteção só nele, abundância só nele. A Bíblia diz isso, que nele tudo tem propósito, tem sentido, nele tudo estabelece, sem ele nada estabelece. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que escravizar, e por fim, diga comigo, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quer dizer, tem uma medida. Quando o sol se pôs, veio a escuridão. Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passando por entre as metades das caças. Aí deixa eu pular essa leitura, né? Diz assim: então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse, diga comigo, dei, o que está escrito? E a primeira palavra qual é? Grave essa palavra, diga comigo, dei. Dei, não é vou dar, é dei esta terra aos seus descendentes. Desde a fronteira do Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenezeus, cadomeneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, gigazeus e jebuseus. Olha que palavra incrível. Dei. Quer dizer, promessas foram liberadas a nós e foi dado. E ninguém pode anular aquilo que Deus deu. Ninguém pode anular. Agora, do dar a realmente tudo isso se materializar, tem um processo, tem uma preparação. E aqui mostra mais uma coisa interessante, né? Eu sempre falo dentro da igreja que nós precisamos ter muito cuidado para não sermos aquele tipo de pessoa que tem tons de fé. Diga comigo essa palavra, tons de fé. O que é tons de fé? Eu tenho fé para isso, mas eu não tenho fé para aquilo. Eu tenho fé para prosperar, mas eu não tenho fé para sustentar meu casamento. Eu tenho fé para casar, mas eu não tenho fé para sustentar meu casamento. Eu tenho fé para abrir um negócio, mas eu não tenho fé para sustentar na fé esse negócio e expandir nesse negócio. Eu tenho fé para chegar a um lugar, mas eu não tenho fé para estabelecer. Eu tenho fé para cura, mas eu não tenho fé para prosperidade. Eu tenho fé para prosperidade, mas eu não tenho fé para cura. Eu tenho fé para ter filho, mas eu não tenho fé para criar o filho. Isso é tons de fé. Eu preciso de uma fé plena. A fé é completa. Diga comigo. Fé para tolerar, para perdoar, para renunciar, obedecer, perseverar. Fé para ser humilde, fé para semear, fé para deixar certas coisas ir embora. Diga fé para se calar quando é necessário, fé para se submeter à palavra de Deus, fé para dizer não no momento certo e fé para dizer sim quando eu tenho que dizer sim, ainda que doa. Fé para dar passos ousados e arriscar, fé para descansar em Deus. Como disse, né? Não adianta ter fé para casar, mas não ter fé para manter o casamento. Não adianta ter fé para arrumar um emprego, mas não usar a fé para manter esse emprego. Não adianta fé. Eu não posso ter fé por umas coisas e não ter fé para outras. Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Fé para acreditar que, com a ajuda de Deus, você pode fazer tudo com excelência. Eu preciso de fé. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho.
Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, vamos lá, diga comigo, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Espera aí, se o Senhor está nisso, por que você não resolve o problema com o Senhor? Você vai tentar passar na frente do Senhor? Se você acredita que o Senhor, já que o Senhor, espera aí, você vai passar na frente do Senhor, olha que loucura. Deite-se com minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Diga comigo, Abrão aceitou o quê? Pronto, trocou o propósito por proposta. Deu certo isso aqui? Deu muito errado. Atrasou o processo. E atrasou muitos anos, gente. E trouxe consequências. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, deu a Abraão, seu marido, como mulher, e isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele se deitou com Agar, ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua serva, já começou a confusão. Então disse Abrão: a culpa do meu sofrimento é sua. Ó, já a confusão no meio do casal, tomada decisão errada. Coloquei minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Só confusão. Gente, eu já falei uma coisa. Ó, amo vocês. Todas as vezes que você distanciar da presença, eu vou dizer para você, e você, muitas vezes, você não vai me procurar por vergonha do que eu falo aqui, eu sei disso. Vai começar a confusão no meio de vocês, o casal vai começar a desentender, vai virar um rebuliço, fruto do quê? Um distanciamento, um afastamento, que a gente deveria estar buscando, ouvindo a palavra, se alimentando, Deus dando direções, Deus falando ao coração, Deus repreendendo o que só Ele pode repreender. Outras vezes, vai começar outros problemas de ordem financeira. Vai começar uma coisa a travar atrás da outra. E há uma série de confusão ao redor. Bispo, mas nós não vivemos um problema? Vive. A questão é quando o problema te pega no lugar certo. O problema é quando ele te pega no lugar errado. Primeiro, você já não consegue, você não está fortalecido o suficiente para dar a resposta certa. O que talvez não te afetaria em um outro momento, te afeta absurdamente. O que antes para você não era uma proporção tão grande, agora toma uma proporção gigantesca. E começa um desgaste, e perda de vida, e perda de tempo, e perda. E lá no fundinho a gente sabe, mas a gente é tão orgulhoso que a gente não dá a resposta certa e rápido. Abraão respondeu a Sara: veja, sua serva está nas suas mãos, faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar, que esta fugiu da sua senhora. Mas o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, que fica no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Ela respondeu: estou fugindo. Diga comigo: estou fugindo. Estou fugindo. Estou fugindo. Do quê? Mas agora eu estou perguntando para você. Estou fugindo do quê? Do que eu estou fugindo? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte a sua senhora e submeta a sua autoridade dela. E eu não completei, mas eu vou te abençoar muito. Volte. Vou abençoar a você, vou abençoar a sua descendência. Mas volte e submeta. Diga comigo a palavra, diga volte e submeta. Às vezes esse voltar, de onde a gente nunca deveria ter saído, e se submeter àquilo que nós não queremos submeter, não é uma coisa simples. Só que é ali que a promessa vai se cumprir. É ali. É ali. Abraão, ele tinha acabado de ouvir tantas promessas do Senhor, a confirmação de tudo que Deus ia fazer, grande será a sua recompensa, confie. E aí, de repente, ele troca o propósito pela proposta.
Não troque o propósito por proposta. Não vai dar certo. O que parecia ser tão benéfico vira só uma confusão. Nunca troque. Ansiedade, precipitação, nos faz pular processos. Quando você estiver muito ansioso, grave aquela frase que eu sempre ensino para vocês, diga comigo, pense no que você está pensando, porque você está sentindo o que está pensando. Então pense no que você está pensando. O problema de você estar sentindo o que você está sentindo é porque você está pensando o que você está pensando, e está gerando ansiedade. Está gerando ansiedade dentro de você, está gerando sentimentos que não são bons. E aí, às vezes a gente acha que é muito difícil esperar em Deus, né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, muito mais difícil é passar à frente de Deus. Muito mais difícil é você tomar uma decisão precipitada que Deus não tem. Isso é muito mais difícil. Já prestou atenção que muitos dos problemas que nós criamos é fruto de precipitação? Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu, 13, 14, 15 anos depois. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, diga comigo, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Quer dizer, seja inteiro, quero você por inteiro, Abraão, não negocie a promessa por conta de necessidade e pressão, não negocie, Abraão, eu quero você por inteiro, tenha comigo, seja fiel a mim, tenha uma vida inteira. Se eu mudar essa tradução, seja íntegro, não negocie o propósito eterno por propostas de soluções rápidas, Abraão, não negocie, Abraão. Amém, pessoal? Às vezes a gente olha, Deus está trabalhando e nos chamando para coisas tão incríveis. Eu não ia fazer isso, queridos, mas eu vou fazer por causa do pedido de alguns que me pediram isso. E eu vou postar, na hora que eu terminar aqui, eu vou postar o testemunho dos valentes de ontem. Por que eu vou postar? Primeiro, muitos estão me pedindo, eu não costumo fazer, que os trabalhos dos valentes se resume ao trabalho dos valentes. Segundo, muitas mulheres tinham me pedido que queria participar, se podia participar. Não dava tempo, gente. Viu? Para as mulheres que me pediram, não dava tempo de eu organizar o Forte Corajosa e os Valentes juntos. Não dava. Mas, eu vou postar para que vocês entendam o que é um processo. E como é que de tempos em tempos Deus vai falar conosco e vai nos esticar. Ontem no trabalho dos valentes, a pessoa que testemunhou disse assim, quando eu não tinha nada para oferecer ao Senhor, eu ofereci o meu tempo, a minha vida. Eu lavei banheiro da igreja, eu lavei a igreja, e foi mesmo. Domingo, eu me dedicava a um trabalho social da igreja, eu estava nas clínicas de recuperação, e eu almoçava na igreja, ou almoçava em algum lugar perto, mas boa parte almoçou na igreja. Então, quando eu não tinha nada a oferecer, eu ofereci o meu tempo, a minha vida, porque eu não tinha nada. Então eu comecei a me doar, é o que eu tinha. Lavar a igreja, lavar os banheiros da igreja. Aí ele diz assim, eu trabalhava, eu achava que o meu trabalho, eu ia terminar aquilo, né? Aquela era a minha segurança.
E um dia Deus falou fortemente ao coração que ia fazer algo muito grande na vida dele. E deu uma data para ele. E aquilo criou uma expectativa. Sabe qual foi o algo muito grande que aconteceu com ele? Ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, ele fala que naquele momento ele quase fez igual a Abraão. Inclusive, os homens que estavam aqui ontem, aquela parte que ele fala que ele foi trabalhar de servente, pedreiro, é porque ele queria, talvez, pegar parte do acerto dele e começar no ramo de construção. Mas ele não sabia nem por onde começar. E ele foi tentar se envolver nesse meio de uma forma que não era a forma que Deus tinha para ele, e ele foi trabalhar de servente, pedreiro, se arrebentou todo. E a esposa chegou para ele e disse, Deus não tem isso para você. Não, não é isso que Deus tem para você, não. Deus tem algo muito grande com você. E aí, uma das coisas que ele fez naquele momento, ele disse que ele tinha o dinheiro do acerto dele, e ele disse assim para o Senhor, se isso aqui é minha segurança, não será mais. Ele veio e ofertou. Para que Deus, mostrando a Deus que a minha segurança não está nisso aqui. O Senhor me prometeu algo grande. Logo depois abriu uma porta de emprego, ele ganhava 3 mil reais por mês. A porta que se abriu, e ele diz, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que dar meu sangue, eu viajava, foram dias difíceis, meu carro foi apreendido, eu perdi carro por dívida, tinha dias que ele precisava escolher o que ele ia comer, se abastecia, pagava o pedágio, mas ali naquele processo, Deus começou a abençoar, então agora ele já começou a ganhar em torno de 10 mil por mês. Começou a pagar as dívidas, saiu do problema. Ele fez um voto com Deus, que todo domingo, quando ele chegasse na igreja, ele ia fazer uma oferta de 50, o dízimo é sagrado, mas 50 reais. Ele começou na dificuldade com esses 50 reais. 50 reais. E Deus começou a operar. Daqueles 10, ele já começou a faturar 50, 100, 50, se não me engano. Ele diz que ele ia renovando os votos dele com Deus. O dia que ele começou a ofertar 1.000 a cada culto de domingo, que ele pisava aqui, ele disse que veio aquela sensação de vitória, venci. Eu venci na vida, porque agora eu já consigo ofertar na igreja mais do que era o meu salário. Eu venci, porque eu ganhava 3, agora eu oferto 4. Só que tem uma coisa que grita para mim, que eu falei sobre isso ontem, que esse é aquele lugar perigoso, que você achar que você chegou a algum lugar, quando na verdade você não está nem no início daquilo que Deus tem com você. Não é nem o início. E aí você pode começar a relaxar. E Deus, Ele tem muito mais, você só está no início do processo. E aí, começou, ele falou assim, em resumo, depois, um dia, eu estava em viagem, e eu acessei o programa da Bispa, ainda era na Band, quando eu ouvi, ela falou muita coisa, mas eu só vi aquela palavra, está na hora de você montar o seu negócio. E ele só ficou com aquela palavra. De tudo, entrou aquilo, gritou dentro. E já correu para começar. Quando montou o negócio, os desafios do negócio. E Deus esticando. Agora já foi para 100 mil de faturamento. Então ele começa, Deus esticar para coisas maiores. Dos 1.000, foi para 5 mil, cada domingo. Dos 5 mil, ele foi para 10 mil, a cada domingo. Dos 10 mil, ele foi para 20 mil, a cada domingo. Dos 20 mil, ele foi para 50 mil, a cada domingo.
Os homens aplaudiram isso. Eu disse, não aplauda. Porque é só o início do processo. A cada momento foi desafiador. Ele disse que quando ele fez, em algum momento, teve um dia que ele não tinha como cumprir aquilo. E ele foi buscando de todas as formas para honrar aquilo, porque ele disse que aquilo dava autoridade para ele. São as experiências que davam autoridade, que mexia e dava autoridade para ele falar Deus. Ele diz que a princípio, homens, me ajudem a lembrar a expressão que ele usou, que a princípio ele fazia por obediência, depois ele fazia por amor. Ele diz que a princípio, quando Deus colocou no coração dele, ele fazia por pura obediência. Mas depois se tornou um negócio prazeroso. Ofertar ao Senhor. Quando os homens aplaudiram, parecia muito. Mas depois, ele estava fazendo ofertas, como vocês viram, de milhões. E aí perguntaram para ele, como é que é isso? Ele disse, eu tenho muito claro os princípios. Naquele momento, os 50 para mim, os 50 reais era desafiador. Os 1.000 reais era desafiador. Os 5.000 foi desafiador. Mas o Deus que veio me abençoando de lá para cá e veio me honrando a cada passo de fé, e Deus sabe do que está no coração, é o mesmo Deus que me honrou dos 50, dos 1.000, dos 5.000, dos 10.000, dos 20.000, dos 50.000, dos 3 milhões, é o mesmo que vai me honrar com 50 milhões. Você vê? Espera aí, eu não vou me intoxicar com aquilo que eu acho que eu já cheguei e Deus cumpriu, não. Às vezes é o que acontece conosco, a gente achar que a gente chegou no ponto. A gente achar que Deus já fez, não. Não fez, mas nós vamos ser provados. E grave uma coisa que eu estou falando aqui, estou falando dessa experiência, que, para mim, esse não é o ponto forte. O ponto forte é, alguém perguntou assim, como? É que Deus ele vai trabalhando a nossa musculatura espiritual. Deus vai trabalhando conosco, às vezes aquilo que a gente está esperando. Prestou atenção? Deus vai fazer algo grande na sua vida. Qual foi o algo grande? Qual foi o algo grande? Às vezes é perder o emprego ou perder algo é maravilhoso. É o início de um novo tempo. É o início de uma nova fase. Agora, entender isso não é uma coisa simples. Entender Deus te puxando para um nível muito mais alto não é uma coisa simples. Que Deus está trabalhando para você sustentar algo que talvez, eu tenho que confessar isso para vocês, ao longo dos meus anos eu não vi muita gente responder assim, que não é simples, porque às vezes a gente acha que a gente chegou lá, então agora eu não preciso fazer mais as mesmas coisas que eu fazia, eu não preciso mais o mesmo nível de comprometimento, eu não preciso mais servir como eu servia, eu começo a remover os marcos antigos, e esse é um problema. Esse é um problema. Deus não faz nada sem propósito. Deus trabalha com propósito. Deus trabalha conosco. A nossa história, o nosso testemunho, nós impactamos vidas. A nossa família, ela impacta vidas, ela traz esperança para outras famílias. A minha obediência como homem, ela é transferida para a próxima geração, impacta a próxima geração. Se você acha que se trata só de você, você já se equivocou. Não se trata só de você, a bênção do Senhor é geracional. Deus está olhando lá na frente. Quantos vão ser afetados com a sua promoção? Quantos serão afetados com o seu testemunho? Quantos serão afetados com a sua história?
Deus usa a nossa história. Essa igreja não começou num quarto de hospital? Sim ou não? E louvado seja Deus por isso. A nossa caminhada, a nossa história de fé não começou na destruição familiar? Numa falência? Viva uma vida com propósito. De verdade. Como a primeira leitura que nós fizemos, para ouvir o Senhor, dê valor a isso. Ninguém pode dar mais do que Deus. O fulano vai eu tenho network. Que network? Tem network com os céus. Tem mesas que só Deus pode colocar. Só Deus pode colocar. Às vezes tem gente que faz promessa para a gente, e daqui a pouco você se decepciona, porque nada disso vai se cumprir. Que a gente começa a colocar confiança onde não deveria colocar. É Deus. Diga comigo, é Deus. Grave uma coisa que eu vou dizer: Deus não divide a sua honra com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E tem momento que você vai se decepcionar com todo mundo para te mostrar que é só Ele. Ele não divide a sua honra com ninguém. Não é com A, com B, com C, com D. É Ele. Ele. Já prestou atenção que geralmente é isso que acontece com a gente? A gente se decepciona com todo mundo. Todos os recursos que tentávamos nos frustram. Para mostrar que é Ele nos levanta, é Ele, o propósito é dEle. Ele levanta o pequeno, Ele exalta o necessitado, Ele restaura, Ele restitui, inclusive restitui e restaura os anos consumidos, é Ele. Fique em pé, por gentileza. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Diga comigo: pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Quer dizer, essa história de muitos estava lá no atoleiro, um atoleiro de lama, um lamaçal que não saía do lugar. Deu-me um novo cântico para entoar. Será que eu estou entoando o cântico que Deus me deu para entoar? Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, e temerão e confiarão. Diga comigo: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizestes muitas maravilhas, e os Teus planos para nós são tantos que nem se pode contá-los. Diga comigo: os planos de Deus para a minha vida são tantos que eu não tenho nem como contá-los. Isso é o que Deus tem para você. Às vezes a gente não tem nem como relatar tudo. A gente não tem nem como compartilhar tudo. Tudo que Deus tem feito, toda a bondade e maravilhas do Senhor. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar os Teus feitos, diga comigo, jamais chegarei ao fim. Às vezes, eu comecei falando uma coisa aqui quando eu introduzi o testemunho, e grave que eu não estou te falando de dinheiro.
eu comecei a introduzir uma coisa aqui que muito gritou para mim. Eu disse ontem, nós somos seres humanos, nós vivemos as nossas guerras internas. Dentro dessa história, desse testemunho, quando essa pessoa fez aquela oferta para a aquisição do templo, que a princípio, quando ele tinha falado, ele tinha perguntado o que faltaria, e ele voltou atrás porque Deus o corrigiu. Ele sentiu que não era aquilo que era para fazer, que não era para ele fazer o que faltava, era para ele fazer o que Deus colocou no coração deles para fazer. E aí ele voltou atrás e já nem conversou mais, ele já depositou. Só que você pensa assim, né? Já que estou fazendo algo tão grande, então eu vou embutir tudo. Eu tenho um voto semanal, eu tenho um dízimo, então eu vou juntar tudo no pacote e eu vou entregar. Correto? Está entendendo ou não? Sim ou não? Às vezes, né, já estou fazendo algo, já estou indo além. Mas veio a integridade de negociar, de não negociar princípios e valores com aquele que é o provedor. Então, ele fez uma coisa à parte, dízimo à parte e oferta o voto à parte. Por quê? Intenções e motivações. Deixa eu enxotar as aves de rapinas. Agora volta aqui comigo. Eu estou falando de valores ou estou falando de princípios? Eu estou falando de valores ou estou falando de integridade? Fidelidade. Então tira isso e esquece agora. Quantas coisas nós queremos negociar com Deus buscando uma facilidade para nós? Quantas coisas nós queremos negociar buscando aquilo que mais nos favorece, ou favorece a nossa carne, favorece a nós. Tem hora que Deus vai pedir grandes sacrifícios, tem hora que Deus vai pedir sacrifícios pequenos. Tira a parte monetária. Porque, como disse, às vezes, ele diz, quando eu não tinha nada para ofertar, eu ofertei o que eu tinha. Servir, lavar o banheiro, lavar a igreja, é o que eu tinha. Às vezes, eu vou renunciar coisas que Deus está pedindo, isso aí não é para fazer mais parte da sua vida. Eu não quero mais isso em você. O que eu estou trabalhando com você é muito grande, é maior, e essas pequenas raposinhas vai devorar a sua vinha. Está entendendo, sim ou não? Tem pequenas coisas que parece pequeno, não é pequeno. Deus já está entendendo a mensagem que você está mandando lá na frente. Isso vai devorar a sua vinha, isso vai devorar o propósito. Isso vai ser aquela ave de rapina que vai vir devorar o seu sacrifício, roubando de você o seu destino. Ser crente é muito difícil. Tem gente que vai dizer, não, o difícil é não ser. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Salmo 112. É feliz, ele teme. Temer é amor reverencial. E ter prazer é prazer em obedecer ao Senhor.
Às vezes nós começamos por obediência. E vai chegar um momento que a gente faz inteiramente por amor. Priorize a Deus. Priorize os princípios. Priorize o propósito e não a proposta. Na sua caminhada você vai receber muitas propostas para te tirar do propósito. Não negocie seu propósito. Não negocie os princípios. Não negocie. É nessas pequenas atitudes que Deus está te medindo. Honre a Deus, ame a Deus. Se você não tem prazer nos mandamentos do Senhor, desenvolva isso. Porque isso vai trazer tanta bênção para a sua vida, que você talvez não tenha nem dimensão. Vai trazer para todas as áreas da sua vida. Para a sua casa, para a sua família, para os seus sonhos, para os seus projetos, para os seus negócios. Sua família vai colher do benefício da sua obediência. Olha, projeta aqui por favor, o Salmo 112, por favor. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Diga comigo, e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros. Por quê? Porque o cabeça é íntegro. Isso vai escorrer. Isso vai escorrer. Um cabeça íntegro, não só numa família, um cabeça íntegro em um negócio vai escorrer para todo o corpo. Todos serão abençoados. Diga comigo, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Ó, diga comigo, a luz raia nas trevas. Para quem? Para o íntegro, o inteiro. Ah, não quer saber, olha, mas está uma crise, nossa, não, a luz raia nas trevas. Para quem é misericordioso, compassivo, justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios. O justo, diga comigo, jamais será abalado. Não, você não vai ver ele ser abalado, tem muita coisa acontecendo, mas você não verá. Para sempre se lembrarão dele. Leia isso aqui, por favor. Que notícia! Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota de seus adversários. É uma promessa. Priorize a Deus. Não priorize a bênção, priorize o abençoador. Às vezes você se intoxica com pouco, você não estava nem no início do processo. Você não estava nem no começo do processo. Às vezes a gente começa a permitir que a bênção vai tomando conta do abençoador. Tudo aquilo que te afastar do Senhor, grave essa palavra pelo amor de Deus, vai deixar de ser bênção na sua vida. Era para ser, mas vai deixar, porque te afastou do Senhor, está te distanciando do Senhor. Não se intoxique. Às vezes o que para você parece já ser algo grande é só o início do processo. Você não estava nem no começo dele. O que Deus tinha com você ou tem com você é muito superior. É muito maior. Pega o teu propósito, por favor. Segura no seu coração. Às vezes, feche os seus olhos, por gentileza. Eu perguntei ontem, quantos anos tem o seu negócio? 9. Pensei comigo, é uma criança. É uma criança. Às vezes, como a reflexão que eu fiz agora há pouco. Com quantos anos você vai estar daqui 10 anos?
Qual é o plano? Qual é o ajuste? Quais são as decisões? Quais são as aves de rapina que você vai enxotar? Para quais distrações você vai dizer não? Para quais distrações você vai dizer não? Porque tem coisas que só está vindo para te tirar do foco. Quais as amizades que você vai se distanciar porque está só roubando você do seu propósito? Para quais atividades que está só roubando você do seu propósito? Às vezes tem gente que tem tanto foco, tanta disciplina para uma área da vida e é totalmente indisciplinado para outras. Alinha tudo, acha o equilíbrio. Acha o ponto de equilíbrio. Diga comigo: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondoe, espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e nós sabemos disso, e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, diga comigo, está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo, acaba as guerras em toda a terra, quebra o arco, aparte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Deus tem planos para você, e esses planos são tantos que você não vai poder contá-los. É mais do que você pode contar. Está na hora de fazer um alinhamento profundo. Os 52 dias vai passar. Os meses vão passar, daqui a pouco nós já estamos chegando ao final do ano. E Deus tem tanto com você. Tanto que talvez você não tenha nem dimensão. Só que você escuta isso e muitas vezes você não acredita. E Deus está te chamando para algo maior. Tome decisões. Alinha, ajusta, se aproxime mais de Deus. Deus quer intimidade, Deus quer comunhão profunda, Deus quer ser prioridade. Viva uma vida que glorifica o Senhor. Que a sua casa, que a sua família, que as pessoas que trabalham com você, que os seus funcionários, você não será admirado por quanto dinheiro você tem, mas pela fé que você vive, pelo impacto de fé que você causa na vida das pessoas, pelos princípios e valores. Não adianta a gente falar de Deus se as pessoas não verem nós vivendo isso de verdade. Elas precisam ver isso, ver Deus em nós, ver Deus, o
os princípios e os valores do reino claramente em nossas vidas através da nossa conduta diária. Eu disse quarta-feira que Deus não quer restaurar simplesmente, na vida de alguns é restaurar, na vida de outros não. Deus quer fazer coisas novas, maiores. Dê a resposta certa, aprenda a confiar em Deus. Às vezes vem coisas que parece que está desalinhado, é Deus trabalhando para algo maior, te ensinando a confiar nele, te ensinando a depender dele, e de tempos em tempos Ele vai esticar a sua fé, de tempos em tempos Ele vai esticar a sua fé para um nível superior. É para mudar de fase. Quais as decisões você toma aqui hoje? Quais as decisões você toma? Seja fiel no pouco. Às vezes você não tem nada, mas você pode servir. Às vezes você está vivendo momentos terríveis, mas você pode honrá-lo onde você está. A luz vai brilhar nas trevas. A luz vai brilhar nas trevas. Você viu que a luz brilha nas trevas para o justo. A luz vai brilhar. Deus vai colocar um cântico novo para você entoar. Ele vai colocar hinos na sua boca para louvar. Muitos verão. Deus vai ouvir o seu clamor. O salmista está dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero. Será que muitos não estão nesse poço de desespero? De um atoleiro de lama. Será que a sua vida não está atolada e não sai do lugar? Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deus vai colocar os seus pés sobre essa rocha e firmar os seus passos. Deus vai te dar um cântico novo. Fale com Ele. Consagra a sua vida a Ele. Alinha. E se Ele está te chamando para um nível superior, dê a resposta certa aqui hoje. E diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver a bênção completa. Talvez você está como Abraão, viveu tantas coisas boas e parece que não vai viver tudo. Parece que já viveu tantas coisas boas e parece que parou por aí. Não parou não. Na verdade, os planos que Deus tem para você são tantos que você não vai ter como contar todos. A obra que Deus tem com você são tantas e tamanha que você não vai ter como contar todos. Vai. Dê a resposta certa. Dê a resposta certa. Deus vai ouvir teu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai fazer muito mais. Vai, diga a Ele: eu creio, Senhor, e eu vou dar a resposta certa para cada situação. É Ele, é dele, é por Ele, é nele. Vai. Sai do atoleiro. Sai do poço do desespero. Ele vai colocar seus pés na rocha. Ele vai firmar os seus passos. Ponho
Você vai fazer planos e Ele vai conduzir seus passos. Minha vida entregue. Ele vai colocar um cântico novo na sua boca. Não vai ser a mesma canção, vai ser um cântico novo. Aos teus pés. Vai. Diga: Deus, eu creio. Todo medo e ansiedade. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Eu ponho. Deus, eu creio. Tuas mãos. Deus, eu sei que o Senhor tem mais comigo. Minha vida entregue. Deus, eu creio que o Senhor tem mais comigo. Me envolva com a Aleluia. unção. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Transformando tudo. Deus quer firmar os seus passos. Pelo homem não tem jeito. Me envolva com a unção. Planeje. A unção. Alinha. E Deus vai firmar teus passos. Transformando tudo em mim. O impossível. Aleluia. É só uma palavra. Para que Deus vai acelerar processos na sua vida. em ti, Jesus. Deus vai acelerar processos na sua vida. É só uma. Deus vai acelerar processos na sua vida. Não há nada. Deus vai transformar a água em vinho. Deus vai transformar a água em vinho. Deus vai transformar. É para mostrar que Ele pode transformar uma coisa em outra completamente diferente. Que Ele pode fazer aquilo que levaria anos. Ele pode fazer. Não há nada. Aleluia. Que impeça o teu mover. Lanço aos teus pés. Ouça as orações, Senhor. Ouça as decisões, Senhor. Firma os passos do teu povo. Chega de perder tempo. Chega de serem roubados. Minha vida entrego toda. Vai, Espírito Santo. Fala. Eu lanço. Levanta, Senhor. Tua palavra diz que o menor valeria por 100. O maior valeria por 1000. Tua palavra diz isso, Senhor. Isso é uma graça, é uma unção que o Senhor capacita para fazer coisas que o pequeno, o que precisaria de 100 para fazer. Levanta, Senhor. Fala aos corações. Restaura. É tempo de restauração. Eu quero declarar restaurações acontecendo. Eu quero declarar restituições acontecendo. Eu quero declarar mudanças acontecendo. Eu quero declarar: restaura, Senhor. Restaura a alegria desse casamento. Tem casamentos que não tem mais alegria. Acabou a alegria. Restaura a alegria. Tem pessoas que não têm mais alegria interna. Restaura, Senhor. Transforma. Tem lugares que não há mais alegria, Senhor. Restaura a alegria, Senhor. Restaura, Senhor. Faz a obra, Senhor. Tem lugares e pessoas que estão no atoleiro, não saem da lama, não saem do lugar. Tira, Senhor. Tem gente que está no poço do desespero. Tem pessoas que já estão se conformando com o Eliezer. E não é isso. Talvez você ache que tudo que você tinha para viver, você já viveu, que o que Deus tinha para fazer na sua vida já fez, como Abraão achou. Por mais que ele foi tão abençoado, ele estava acreditando que
a promessa não seria completa. O Espírito Santo está dizendo a você hoje: mude o seu posicionamento, mude o seu comportamento, faça os alinhamentos, porque a promessa será completa. Não é só isso que eu tenho para você. A promessa é mais que isso. A promessa vai ser completa. Parece que não será, mas será. Você pode acreditar nisso? Então alinha. Não troque o propósito por proposta nenhuma. Deus vai restaurar. Você vai gerar coisas que você nem imagina. Em todas as áreas, você vai gerar coisas que você nem tem dimensão. Só que Deus precisa trabalhar a musculatura espiritual, porque ela está fraca. Deus precisa criar um alicerce, porque o que Ele vai pedir para você vai exigir de você coragem, vai exigir de você muita ousadia. E se você não tiver musculatura espiritual, você não vai dar as respostas. Você não vai conseguir crer naquilo que você precisa acreditar. Então responda a Ele. Só se aproxima. Está na hora de mudar de fase espiritual. Está muito tempo parado no mesmo lugar, e Deus está te chamando para uma fase nova espiritual. Porque você vai precisar dessa estrutura para suportar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai precisar disso. Grave o que o Espírito Santo diz. Você vai precisar dessa estrutura, essa estruturação espiritual. Porque nem sempre aquilo que Deus vai te colocar à prova será simples. Só que cada resposta que você der, você vai para algo maior. Você vai para níveis superiores em todas as áreas da sua vida. Deixa Deus falar. Ouça a voz dele. Grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. O Senhor está dizendo: anda na minha presença e seja inteiro. Grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. Anda na minha presença e seja inteiro. Grande será a sua recompensa. Não abra os seus olhos. Grave essa palavra. Grande será a sua recompensa. Se você não está entendendo tudo que o Espírito Santo está falando com você, dá abertura a Ele, peça a Ele, me dê clareza. O que eu tenho que fazer, Senhor? O que não pode acontecer é você ficar no mesmo lugar, no mesmo nível. Porque o que Ele tem com você é muito maior do que você imagina. Às vezes quando a gente começa, a gente não sabe nem como será. Não sabemos nem o que nós vamos fazer, como será. E Deus vai firmando os nossos passos. Só tome decisões aqui que Deus vai firmar seus passos. Grave a palavra que eu li para você de Provérbios. Só tome decisões aqui, faça planos e Deus vai firmar seus passos. Deus vai firmar os seus passos. Faça os planos, começando pelo espiritual, e Deus vai firmar os seus passos. Deus vai conduzir os seus passos.
Ele vai te direcionar. Você vai ver Ele fazer isso. Amém? Volta Provérbios aqui para mim, por favor. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus vai te mostrar. Deus vai determinar os seus caminhos. Os passos que você vai dar, cada um deles, Deus vai conduzir. Levanta teu propósito 52 dias. Eu oro, eu declaro esse tempo de restauração, esse tempo de restituição. Eu declaro que aqueles que estão no atoleiro, aqueles que estão no lamaçal, no atoleiro do desespero, aqueles que não saem do lugar, firma os passos deles, Senhor. Eu declaro, Senhor, aqueles que buscam restauração e restituição, restaura lares, famílias, casamento, transforma da água para o vinho, porque o Senhor pode acelerar esse processo. Devolva alegria onde não há alegria, devolva paz onde não há paz. Abençoe, prospere, multiplica. Levanta, Senhor, um exército de Davis. Um exército de Davis. Levanta, Senhor. Dê visão, direção, sabedoria. Que nasça, Senhor, novos negócios. Que nasça novos empresários. Que nasça, meu Pai, homens e mulheres dentro desse propósito. Homens e mulheres que a sua história, o seu testemunho nos edifique, glorifique o teu nome. Acelera, Senhor, o que só o Senhor pode acelerar. Faz aonde só o Senhor pode fazer. Eu oro por todos, eu abençoo a todos e declaro ele entrando no melhor tempo da vida dele, na melhor fase da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso na sua vida, que a chama da fé se reacenda, que você tenha grande prazer, seja o homem feliz, abençoado e que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor, porque você vai viver coisas incríveis, grandes riquezas haverá na sua casa, na sua vida, em tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo a vida de cada um, entrego cada um nas suas mãos, Senhor. Abençoo o propósito e entre em concordância com eles, para a honra e a glória do teu nome. Diga: eu creio nesta oração, concordo com ela e tomo posse dela. Diga: Senhor, confie nas minhas mãos, muito mais, porque eu quero e vou semear, investir muito mais no teu reino. Senhor, confie nas minhas mãos coisas maiores. Diga: Senhor, que a minha família seja para glorificar o teu nome, o meu casamento seja para glorificar o teu nome. Diga: que a minha vida seja para edificar a vida de outras pessoas. Diga: Senhor, que a luz resplandeça nas trevas, que a luz que há em mim possa resplandecer nas trevas e que muitos outros sejam iluminados, abençoados. Diga: eu creio, eu estou entrando na melhor fase, no melhor tempo da minha vida, tempo de restauração, restituição. Diga: e crescimento, avanço para coisas maiores, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.